Olha só, essa situação do jogo, eu entendo que o CRB, ele não foi uma equipe com frequência nas questões de ataque, mas eu entendo também que o Asa teve seus méritos. E não são poucos não os méritos do Asa não. Primeiro, o mérito que eu vejo no Asa, e aí eu vou acreditar isso ao trabalho do Rodrigo Fonseca, no qual eu deixei claro que sou fã do trabalho desse profissional pela humildade que ele tem. Mas a primeira situação que eu vejo é o seguinte, é reconhecer a superioridade do adversário e saber que você tem que montar uma estratégia para não ir com o peito aberto. Porque senão você leva um sacode. E se nós estamos chegando aqui à conclusão de que o CRB foi uma equipe que não amassou o Asa, não criou situações diretamente para poder ficar com aquele abismo, né, de vantagem que existia antes mesmo das equipes se enfrentarem. Se o CRB for o time titular contra o Asa, vai engolir, vai amassar o Asa. O agregado de 4-1 ainda mostra que existe muito trabalho pela frente. Um agregado de 4-1 é um agregado que machuca, que não condiz, por exemplo, com o número de oportunidades. Mas o CRB tem uma virtude, e equipes como a do CRB, que tem qualidade, eu concordo perfeitamente com o Tony quando ele diz que no comparativo a um Flamengo de 2019 é o papel representativo que o CRB tem hoje aqui em Alagoas, porque de fato isso de fato é realmente confirmado em 3 finais contra a segunda melhor equipe da competição, e o CRB vence os 6 jogos nessas 3 últimas finais. Então eu acabo aqui chegando à conclusão de entender que o Asa teve sim momentos de evolução, momentos de combater, de competitividade. Para você ter uma ideia, quando o jogo estava 1-1, o Anderson Feijão, na principal característica dele, teve uma chance, um chute de fora da área, que exigiu talvez a maior participação do Matheus Albino em bolas trabalhadas pelo Asa. Eu digo no jogo aqui em Maceió. Então, mas o CRB foi muito eficiente. Quando existe um trabalho muito bem encaixado, a equipe ela não precisa ser frequente para criar uma avalanche de oportunidades. Ela só precisa ter uma chance. E geralmente 1 a 2 chances em momentos de desatenção, em falhas provocadas pelo adversário, para poder mostrar essa superioridade. E assim foi o CRB. O CRB mostrou essa autoridade sobre o Asa para ser tricampeão estadual na eficiência. Eu disse isso desde sábado. Ô Videlanha, teve um gol perdido aí do Cabral embaixo da tábua, dentro da pequena área, né? Isso foi no final do primeiro tempo. Esse aí, ó, tá passando aí agora. Isso aí. Então, isso foi no final do primeiro tempo. Mas eu tô falando de chances claras, em um momento em que o jogo tinha, por exemplo, uma possibilidade. Esse lance aí, por exemplo, o atleta do Asa foi quem cometeu o equívoco de chegar milimetramente atrasado no lance. Mas eu tô falando de chance clara do Anderson Feijão ter o espaço para poder arriscar o chute, como ele arriscou com qualidade. Mas a bola foi rasteira e o Matheus Albino defendeu. Então, assim, de repente, as chances que o Asa teve no jogo e não conseguiu aproveitar, o CRB teve um pouco mais de chance, mas teve a competência de aproveitar. E aí onde entra a qualidade coletiva, qualidade de elenco. Para mim, eu não vejo nenhum tipo de demérito chegar aqui e reconhecer que a melhor equipe do campeonato, que o time mais estruturado do campeonato, deu a lógica, ficou com o título da competição. Não é demérito ao Asa por isso. Mas para mim é uma constatação de que o Asa precisa ir ao mercado. Porque não dá para você disputar competições que exigem, diante de confrontos diretos como esse, contra adversários mais qualificados, apenas você tendo 11 que podem ter a capacidade de competir. Porque todas as mudanças, e o Moraes deve ter percebido isso, o André também deve ter percebido, o torcedor que avalia o jogo também de uma maneira mais fria deve ter percebido isso, mas nos momentos de alteração, e principalmente no segundo tempo, é quando o CRB conseguiu. Deu uma travada. Agora voltou. Nesses 2 jogos da final. Entendeu? Eu vou repetir. Eu estou dizendo o seguinte, nos momentos em que o Rodrigo Fonseca foi ao banco de reservas, e para mim não é infelicidade do técnico do Asa isso. Eu não vejo como infelicidade. A ideia dele foi boa, mas o material humano não colabora. E aí não mantém um ritmo de 11 que ele tem, que são os 11 melhores. Que são os 11 que o Asa tem uma capacidade de competir. E para mim, essa saída de alguns jogadores, que vai sair mais, é uma constatação de que a própria diretoria do clube reconhece essa situação.
de estar indo ao mercado buscar mais reforços, porque sabe que tem 11 que pode competir. Eu vou ser mais otimista aqui, colocar 13, 14 que tem capacidade de manter o mesmo ritmo inicial da equipe. Mas aí, se você olha para os demais, não tem condição, ou pelo menos não tem conseguido apresentar um rendimento para manter a mesma regularidade dos 11 quando isso acontece. O CRB fez 3-1 nesse jogo da final, no momento em que o Asa promoveu algumas mudanças. Inclusive, o Bruno Menezes, quando o CRB fez o segundo, tinha acabado de entrar. Bruno Menezes e outro atleta, que não recordo agora quem tinha entrado também naquela oportunidade, que foi uma mudança dupla. Então, o CRB foi lá e fez o segundo gol. E o terceiro gol foi aquele momento. O CRB, aquela coisa, o Asa vai pro ataque de qualquer jeito, fica aberto, e o Matheus Ribeiro foi lá e fez o terceiro. Então, eu vejo, sim, que o que prevaleceu nessa final não é o número de oportunidades criadas, mas é a capacidade que se teve para poder aproveitar as chances dentro de um contexto coletivo e não um contexto individual, um contexto em que se tem mais do que 11 atletas considerados importantes para poder competir, mas de repente você ter 15, 16 jogadores ali que poderiam estar dispostos a competir mantendo a regularidade. O CRB mantinha o ritmo quando o Daniel Paulista ia no banco de reservas e fazia as alterações. E o Asa, infelizmente, na situação de mudanças, não conseguiu ser o mesmo Asa competitivo como foi no primeiro tempo, por exemplo. Olha, longe de mim querer discutir, discordar do meu guru, que é o Clevânio. Longe de mim discordar. Mas deixa eu colocar aqui, Clevânio, em relação, talvez o Tony tenha dito uma coisa, e eu vou dizer a mesma coisa de uma maneira um pouco diferente. O CRB está para o futebol de Alagoas, como o Flamengo de hoje está para o Campeonato Carioca, como o Palmeiras está para o Campeonato Paulista, como o Sport está para o Campeonato Pernambucano. Longe, muito longe de todos os outros. Muito longe de todos os outros. Muito bem, Jorge. Muito tá bem, certo. Tá ouvindo agora, né? Agora Tá sim, melhorando agora? Agora tá tranquilo, tô ouvindo. Não, eu vou seguir o conselho do Pirulito. Eu vou sair e vou voltar. Não, pode ficar, tá tranquilo. Agora tá melhor, né? Tá tranquilo. Então, e como o Sport está em Pernambuco, diferente da Bahia. Porque na Bahia, o Bahia era apontado o favorito para ficar com o título. Ficou o Vitória. No Ceará era o Fortaleza. O campeão foi o Ceará. Então é um pouco diferente. Mas nos demais estados, o CRB em Alagoas está como o Flamengo no Rio, Palmeiras em São Paulo, claro, guardando as devidas proporções dos campeonatos. Outra coisa que a gente tem que dizer, o Asa só chegou na decisão, tinha que chegar com o CRB. Podia ser o CSE, podia ser o Muricy, podia ser o Penedense, menos o CSA, porque não passou da primeira fase. E o Asa, que passou, chegou à decisão. O CRB, se o campeonato fosse só na primeira fase, o CRB seria o campeão, que fez mais pontos. Se fosse o campeonato até a segunda fase, o CRB seria o campeão, porque ganhou os 2 jogos. E o Asa, ele empatou um e ganhou outro. E na final, o CRB ganhou do Asa lá e ganhou do Asa aqui. Então não tem nem comparação. O time do CRB é disparadamente melhor do que o time do Asa e do que qualquer um do Campeonato Alagoano. Faça uma seleção alagoana, deixa o CRB de fora, que o CRB é campeão em cima da seleção alagoana do restante. Agora, isso não quer dizer que o Asa não teve méritos, que o Asa não foi gigante, que o Asa não brigou para ser campeão, que o Asa não teve a vontade de ser, que o Asa na decisão do 3-1, mas foi um time firme, forte e determinado dentro de campo. Agora, em matéria de CRB e o restante do Campeonato Alagoano, pode formar uma seleção do restante que o CRB é alagoano. O CRB hoje ele é um time muito frio, muito maduro nas ações do jogo.
E mesmo quando o Asa, por exemplo, conseguia progredir nas jogadas, conseguia ter a bola, ser agressivo, e é como o Vidalan disse, não é porque perdeu que foi o pior time, mas conseguiu competir em determinados momentos contra a equipe do CRB. Mas o CRB é um time muito frio, muito maduro, os jogadores sabem o que tem que fazer. Por exemplo, no gol do Hereda, se a gente começa a perceber como foi a jogada, o CRB, ele agrupa de um lado os seus jogadores, troca passes curtos, inverte e quebra o balanço defensivo da equipe do Asa, onde estava tendo eficiência. O Asa foi um time eficiente defensivamente em vários momentos do jogo, mas o CRB é um time tão maduro e com tanta qualidade coletiva e individual, e através do modelo de jogo do Daniel Paulista, é um time, tá vendo agora, o CRB, ele toca a bola, faz a superioridade numérica de um lado, inverte e quebra o balanço defensivo, porque faz um mano depois com o Hereda quando ele puxa para o meio. Então essa jogada de movimentos coordenados, quando o Asa tenta e, de novo, voltar, melhor dizendo, a se organizar, é quando tem o drible do Hereda que quebra toda a marcação e fica muita gente na frente do Bruno Pianisola. Mas, em resumo, para mim foi um CRB, de novo, superior, tecnicamente e taticamente, e, como eu falei, não fez muita força. E quando eu falo que não fez força, é porque justamente tem essas ações do CRB que não precisa imprimir todo o seu nível para conseguir vencer. Foi mais uma vez isso contra o Asa, assim como o ano passado, assim como o ano retrasado. E não é demérito para o Asa quando nós falamos isso, porque, eu repito e eu vou falar sempre, inclusive falei antes do campeonato, só um desastre aconteceria para o CRB não vencer esse campeonato, para não chegar à final. O nível é muito alto. O nível técnico, o nível tático, estrutura, parte financeira, venceu aquilo que a gente fala como um óbvio. Mas, deu a lógica, né? Deu a lógica, mas não é um demérito para o Asa. E, repito, o Asa hoje, diferente dos outros anos, e com o trabalho do Rodrigo Fonseca, ele tem um padrão. É um time que tem um padrão, um modelo de jogo, tem um perfil de jogo. O que falta agora para o Asa, para a Série D, obviamente, é reforçar. Reforçar para não ter apenas os 11 qualificados. Tem que qualificar também o elenco. Porque a gente viu que quando o Rodrigo começou a mexer, dá uma caída no nível da equipe do Asa. Então, para mim, repito, deu a lógica em termos técnico-tático de um time que tem um nível maior, mas o Asa tá de parabéns por ter chegado à final, ter conseguido competir em alguns momentos, e agora é pensar na Série D e reforçar. E reforçar, como a gente fala, não é apenas contratar, é reforçar, trazer jogador para chegar e jogar e qualificar, elevar o nível do time para o Brasileirão da Série D. Em relação